Nessa aula, eu pretendo tomar um tom mais exploratório, né? Porque eu vou discutir uma hipótese que é da minha própria autoria e que, até onde eu sei, não foi discutida na literatura. Diante disso, né, geralmente restam duas possibilidades. Ou eu formulei algo novo, potencialmente promissor, ou então, que é a possibilidade mais comum, eu cheguei a uma ideia que ninguém propôs antes simplesmente porque ela carece de perspectiva de verdade, né? Numa situação como essa, a única forma de saber qual das duas opções é a correta é desenvolver minimamente a hipótese e verificar se suas partes, né, funcionam bem em conjunto, vamos dizer assim, né? Toda ideia ela parece genial no plano abstrato, né? Especialmente aquelas que ninguém se deu o trabalho de desenvolver minimamente. Desenvolver uma hipótese é mais ou menos como montar uma estrutura modular, um móvel, algo desse tipo, né? A partir de partes isoladas, né? Cada pecinha pode parecer perfeita sozinha, né? Cada pecinha pode parecer funcionar sozinha. Na sua mente, elas podem parecer se encaixar, mas quando você realmente tenta encaixar elas juntas, pode não funcionar, né? Pode ficar uma coisa desajambrada, né? Como um desenho de Escher, né? Como esse daí, da imagem. Essa aula, né, tem tudo para ser a mais longa e a mais complexa do curso, né? Acho que quando a gente sabe menos uma coisa, a gente tende a ser mais prolixo e mais complexo. Fico grato, né, por qualquer crítica, sugestão ou referências bibliográficas relevantes para a hipótese que vamos discutir. A hipótese em questão é a de que o conhecimento supostamente obtido por meio de certos sistemas de IA, a saber, aqueles que produzem saídas linguísticas, como as LLMs, poderia ser compreendido, afinal, como uma forma de conhecimento testemunhal. A diferença em relação à aula passada é que, nesse caso, a fonte de testemunho não seria a própria IA, mas um grupo formado pelos autores dos materiais utilizados no treinamento da IA e talvez pelos mantenedores da IA, né? Incluindo os responsáveis pelos ajustes pós-treinamento, como fine-tuning, temperatura e principalmente prompts ocultos, né? Aqui eu estou pensando lá no Elon Musk, né, que eu cheguei a falar nas últimas aulas, né? Porque supostamente ele modificou o Grok para alinhá-lo às suas preferências políticas. Nesse caso, então, a IA funcionaria como um canal de transmissão do testemunho, da mesma forma que outras tecnologias, como o rádio, a televisão, etc. Um problema relativamente óbvio dessa hipótese, e para abrir um parêntese, quem apresenta uma hipótese tem a obrigação de discutir adequadamente pelo menos alguns de seus problemas potenciais, tá? Quanto mais problemas você identificar, é melhor, tá? Então, qual é o problema dessa hipótese? É que ela atribui testemunho de grupo a um grupo, muito grande, né? Para se ter uma ideia, o processo de treinamento do GPT-3, né? A gente está no 5 agora, começou com 45 terabytes de texto. Mas imagina quanto é que é 45 terabytes de texto, não é de vídeo, né? Claro, isso antes da filtragem, deduplicação, etc. E esses textos vêm de diversas fontes, como livros, internet, enciclopédias, né? Incluindo a Wikipedia, que já é um texto coletivo. É um grupo muito grande, é um grupo transitório, né? Já que o modelo sintático de um LLM é construído a partir de todo o seu corpo de treinamento, né? Esse é um fato. Porém, na aula passada eu apontei para uma questão que é o seguinte: talvez o conteúdo semântico de cada output não é dado pelo modelo em si, mas pelo fato de alguns autores nesse corpus terem usado sentenças semelhantes para expressar determinadas proposições. Assim, né, as partes do corpus relevantes para determinar o conteúdo de cada resposta de uma LLM poderia variar. E na prática, cada output poderia ser interpretado como um testemunho de um grupo diferente de pessoas. Ou seja, está um grupo muito grande, é um grupo transitório.
E é um grupo altamente heterogêneo, né? Imagina que esse grupo aí contém autores de períodos diferentes, sei lá, como Aristóteles e um jornalista contemporâneo, além de talvez os responsáveis pelos ajustes pós-treinamento da LLM, né? Será que um grupo assim poderia realmente ser uma fonte de testemunho? Então aqui entra a segunda peça da minha estrutura modular. Diferentemente de outros canais de transmissão, né, como rádio, TV, a IA teria um papel ativo no estabelecimento desse grupo, na construção desse grupo, de certa maneira, da vida a esse grupo. Ela faria isso, primeiramente, funcionando como uma função de agregação de opiniões, né, que de outras formas estariam dispersas, né? E a analogia aqui talvez seja uma pesquisa de opinião, né? Como que tanto captura a posição de um grupo possivelmente heterogêneo, quanto serve de canal para tornar essa opinião coletiva acessível ao público. Porém, e essa é uma novidade que seria trazida pelas LLMs, o segundo motivo que confere aí a um papel ativo no estabelecimento do grupo é que ela funciona como porta-voz do grupo, né? Dando-lhe voz, né? Presença e, de certa forma, existência. E isso possibilitaria que um grupo grande, transitório e heterogêneo se comportasse como realmente um sujeito epistêmico coletivo, irredutível a qualquer um dos seus membros. Essa aqui é a parte mais radical da hipótese, né? E por isso mesmo exigirá especial cuidado. Porque se ela for correta, isso significa que nós precisaremos assumir uma posição sumativista de um lado e coletivista de outro. Uma posição que é pouco comum na literatura, que, né, na minha opinião, talvez não tenha levado em conta a existência das LLMs. Tá. Então, até o momento, tudo que a gente discutiu dizia respeito à aquisição e transmissão de conhecimento entre sujeitos epistêmicos individuais, né? Como, por exemplo, uma pessoa. O exemplo menos individual que a gente analisou foi os dos sistemas acoplados, né? Na aula sobre sistemas acoplados, sobre cognição estendida, que ainda assim devem, por definição, né, para ser um sistema acoplado, operar como unidades funcionais análogas ao indivíduo. O caso do testemunho, que a gente viu na aula passada, apesar de ser parte da epistemologia social, ainda envolvia conhecimento entre sujeitos individuais, né? A hipótese, então, analisada na aula passada, sustentava que uma IA poderia atuar como um sujeito epistêmico individual, né, capaz de fornecer testemunho. A gente viu que tem motivos para a gente pensar que não. O foco agora deixa de ser os sujeitos individuais para ser grupos formados por esses sujeitos. Afinal, a hipótese em questão é de que IAs transmitem o testemunho de um grupo de indivíduos, no caso, pessoas. A epistemologia coletiva, desenvolvida inicialmente nos trabalhos de Margaret Gilbert, é um campo da epistemologia social dedicado a examinar em que sentido, por exemplo, né, em que sentidos grupos de sujeitos podem funcionar como sujeitos epistêmicos coletivos, né, capazes de possuir crenças, ter conhecimento e servirem como fontes de testemunho. Uma das motivações para estudar a existência de sujeitos epistêmicos coletivos é que nós, né, no dia a dia, frequentemente atribuímos crenças, posse de evidências e conhecimento a grupos, né, além de citá-los como fontes de testemunho. Por exemplo, a gente fala coisas do tipo: o Supremo Tribunal Federal acredita que a liberdade de expressão tem limites constitucionais, né? Estamos aqui atribuindo crença. A Fiocruz nos forneceu evidências de que as vacinas contra a Covid-19 são eficazes na prevenção da doença. A gente está atribuindo aqui justificação a um grupo, né? Fiocruz, aqui no caso, os pesquisadores da Fiocruz. O governo sabe que a política monetária atual deve reduzir a inflação, mas também desacelerar o crescimento, né? Aqui estamos atribuindo conhecimento. Ou então coisas do tipo: o júri declarou que o réu é culpado. Aqui é um tipo de testemunho, né? Depois eu estava pensando que, na verdade,
esse tipo de auto de fala, ele institui a culpa, né? Mas, enfim, fala assim, o Supremo Tribunal afirmou tal coisa, né? Mas a questão é, ao fazer esse tipo de atribuição, será que estamos falando de um grupo como um sujeito epistêmico por si só, ou apenas falando de alguma maneira metonímica dos indivíduos que compõem o grupo? Então, como a hipótese que a gente vai discutir hoje se insere na vertente coletivista da epistemologia social, para formulá-la, né, para fundamentá-la, para discuti-la, examinaremos algumas questões tratadas nessa vertente, né? Sendo que duas delas vão ser diretamente relevantes para a nossa análise. A primeira questão é se e em que sentido grupos podem ser propriamente considerados como fontes de testemunho. E a segunda questão é sob que condições podemos adquirir conhecimento a partir de um testemunho coletivo. Como muitas vezes é aceito que o testemunho somente transmite conhecimento em vez de gerá-lo no receptor, a possibilidade de obtermos conhecimento por meio do testemunho coletivo poderia depender da possibilidade dos grupos em questão possuírem conhecimentos e, por conseguinte, crenças. Tá? Essa tese é até contestada, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Tá? Pelo menos, talvez o grupo precise ter justificação, não necessariamente conhecimento. Então, na primeira parte da aula, a gente vai discutir se e em que sentido grupos podem ser considerados como possuidores de crenças e serem fontes de testemunho. Nesse ponto, vamos tratar das chamadas funções de agregação, que são mecanismos utilizados para determinar a crença de um grupo com base na crença dos seus membros. Minha hipótese, vale lembrar, é que as LLMs funcionariam justamente como funções de agregação. Na segunda parte da aula, nós abordaremos as condições sobre as quais os grupos em geral, né, podem ter justificação para as suas posições, para assim, talvez, ter conhecimento e transmitir conhecimento. Na analogia, né, com a pesquisa, saber que a maioria da população brasileira se declara cristã, no caso uns 85%, e por conseguinte responde positivamente à questão Deus existe, não é por si só suficiente para justificar uma crença de que Deus existe. Não é porque algo é consenso que é verdadeiro. Então, saber em quais situações o fato de alguém me testemunhar, um grupo me testemunhar algo, confere a mim justificação para crer naquilo que o grupo está testemunhando. Então, para navegar por essas questões, eu utilizei aqui bastante o capítulo 16 desse livro aqui, né, do Compêndio de Epistemologia, o capítulo 16 que se chama Epistemologia Coletiva, Crenças Coletivas, e o capítulo 17, Epistemologia Coletiva, Justificação e Conhecimento, ambos escritos pelo Leonardo Ruivo e pelo Paulo Tchairovsky. Então eu recomendo aqui esses verbetes para quem quiser se aprofundar nesses temas. Agora, para além dos verbetes, eu consultei 3 artigos publicados nesse livro aqui. Essays in Collective Epistemology, né, que foi editado pela Jennifer Lackey. Os artigos foram: 1. How to Tell If a Group is an Agent, de Philippe Petit. Social Process Reliabilism, de Alvin Goldman, né, ou ele de novo. Além de A Deflationary Account of Group Testimony, da própria Lackey. Colocar aqui uma imagem, uma foto da Lackey, né, porque ela é certamente uma referência na epistemologia social do século XXI. Né? Então, 2 posições dominam os debates sobre as crenças coletivas e o testemunho de grupo. Né? Por um lado, o individualismo, que é uma posição reducionista, e o coletivismo, que é uma posição não reducionista. Na concepção individualista, uma crença coletiva, uma crença de um grupo, nada mais seria que uma expressão das crenças de alguns de seus membros.
né? Ou pelo menos de alguém, né? De algum indivíduo. De forma análoga, o testemunho de um grupo nada mais seria do que aquilo que algum indivíduo declararia, né? Em nome do grupo, talvez, caso tivesse oportunidade. Claro, né? Para testemunhar, um grupo precisa de algum artifício, né? Um grupo não fala. Ele precisa de algum documento, papel ali timbrado com o nome do grupo. Ou então um porta-voz, né? Alguém que fale em nome do grupo. Só que para os defensores do individualismo, grupos não são sujeitos epistêmicos de fato. Eles não possuem crenças próprias de fato e não constituem fontes genuínas de conhecimento ou de testemunho, né? Embora falemos de grupos como se possuíssem crenças ou fossem fontes de testemunho, e isso não deve ser entendido de maneira literal, tá? Trata-se de uma referência metonímica aos seus membros, né, aos membros do grupo. Afirmar que a classe operária acredita na necessidade de resistir a leis antissindicais significaria, na verdade, dizer que uma parcela, né, talvez uma parcela significativa dos trabalhadores compartilham essa crença. Dizer que o Brasil se manifestou contra a PEC da bandidagem quer dizer, né, que uma parcela da população assim se manifestou. Então, como o individualismo interpreta afirmações sobre grupos em termos de afirmações sobre seus membros, essa é uma posição popular entre aqueles que desconfiam da metafísica dos sujeitos epistêmicos coletivos. A questão aqui seria, né, o que seria uma mente coletiva que tem crenças coletivas, né? Será que seria algo como a mente colmeia, né, da ficção científica, como os Borgs de Star Trek ou a Unity, não é nem os Borgs, né? Os Borg, que é um só, de Star Trek, e a Unity de Rick and Morty, né, cujos membros compartilham pensamentos como se fossem uma única pessoa. Claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas vocês entenderam aqui qual é a preocupação de quem desconfia da metafísica dos sujeitos epistêmicos coletivos. Então, a forma mais comum de individualismo é o sumativismo, segundo o qual um grupo possui uma crença quando todos ou uma parcela significativa de seus membros compartilham daquela crença. De maneira análoga, um grupo testemunha quando um testemunho feito em nome do grupo, né, seria algo que todos, ou ao menos uma parcela significativa dos membros do grupo afirmariam. Agora perceba, existem formas não sumativistas de individualismo, né, como o deflacionismo defendido pela Lacan no seu artigo que saiu no E6, né? Trata-se de uma forma ainda mais radical de reducionismo. Segundo o deflacionismo, o testemunho de um grupo se reduz ao testemunho do seu porta-voz. Não tem nada a ver com os membros do grupo compartilharem, é o testemunho do porta-voz do grupo, aquele que fala em nome do grupo. E ele só, de fato, o porta-voz não precisa nem ser parte do grupo, né? Então, um jornalista, por exemplo, pode relatar os resultados de uma pesquisa atuando como porta-voz do grupo de pesquisa. E aí o testemunho do grupo de pesquisa, na verdade, é o testemunho do jornalista. Quanto às crenças coletivas, acho que a Lacan nem cita aí nesse artigo, né? Duvido que ela acredite que crenças coletivas sejam entidades reais. Se nossa hipótese estiver correta, o output de um LLM seria um contra-exemplo à teoria de Lacan, né? Um caso de um testemunho coletivo que sequer pode ser atribuído ao porta-voz do grupo. Né? Por quê? Porque na aula passada a gente concluiu que uma IA não poderia ser fonte de conhecimento testemunhal. Agora, em contraste com o individualismo, o coletivismo sustenta que grupos são propriamente sujeitos epistêmicos coletivos, né, capazes de possuir crenças e de servir como fontes de testemunho. Então, o coletivismo é uma posição não reducionista, porque sustenta que a crença ou testemunho coletivo não se reduz às crenças de nenhum indivíduo, ou testemunho de nenhum indivíduo. Né? Nesse sentido, o coletivismo
parte de uma negação direta do individualismo. Um grupo, inclusive, pode possuir crenças que diferem da crença de todos os seus membros. Então, todos os membros do grupo acreditam em P, o grupo acredita não em P. Pode acontecer. De maneira análoga, um grupo pode oferecer testemunhos com conteúdos distintos daqueles que qualquer um dos seus membros, ou mesmo o porta-voz, afirmaria pessoalmente. Então, assim, o coletivismo ele costuma ser motivado por contra-exemplos ao individualismo. Então, Frederick Schmidt, por exemplo, propõe o seguinte caso. Olha só. Suponha que você tem um comitê da biblioteca e o comitê do orçamento, vamos dizer, de uma escola, de uma universidade. E eles precisam avaliar se o orçamento da biblioteca do ano passado ainda é adequado para esse ano. Então, o comitê do orçamento se reúne e decide que sim, ou que é adequado, enquanto o comitê da biblioteca se reúne e decide que não, porque o orçamento não é adequado. Agora perceba, pode ser o caso de ambos os comitês serem compostos exatamente pelas mesmas pessoas, Assim, pelo menos um dos comitês poderia sustentar uma posição que não é compartilhada por todos e nem por uma parcela significativa dos seus membros. Pode acontecer, sei lá, vamos dizer que o comitê, enquanto o comitê da biblioteca, aqueles membros, ao se reunirem, eles ponderaram que o orçamento não é adequado porque a biblioteca precisa de reforma. Mas enquanto o comitê de orçamento, em que eles estão ali responsáveis pelo orçamento geral, por outros gastos, eles têm que levar em consideração outras coisas, aquelas mesmas pessoas podem concluir que o orçamento é sim adequado. Por quê? Porque não tem dinheiro para aumentar o orçamento. Então, assim, casos assim questionam o individualismo sobre crenças coletivas. E como comitês podem expressar suas decisões por meio de documentos, por exemplo, uma ata assinada por todos, algo desse tipo, ou então por meio de um porta-voz, o exemplo questiona a concepção individualista de testemunho de grupos. Então, a proposta coletivista de Gilbert, para explicar as crenças coletivas, se apoia na noção de comprometimento conjunto, ou seja, o conhecimento comum entre os membros do grupo de que todos os membros do grupo estão dispostos a se manifestar de determinada maneira ao falar em nome do grupo. Então, todo mundo sabe que todo mundo está disposto a dizer que tal posição é a posição do grupo. E todo mundo está disposto a dizer isso, independentemente das suas posições pessoais. Por exemplo, vamos dizer que houve a votação no grupo e todos os membros do grupo se mostraram dispostos a defender a posição vencedora ao falar em nome do grupo, mesmo que isso contrarie suas próprias convicções pessoais. Então, você votou contra a proposta, mas você perdeu, de modo que se alguém perguntar qual é a posição, vamos dizer, do Departamento de Filosofia sobre determinada coisa, você vai falar, a posição é tal, mesmo que eu mesmo, que faço parte do departamento, não concordo. Então, quando há esse comprometimento conjunto, que a Gilbert defende que o grupo possui uma crença, ou seja, o grupo possui uma crença somente se seus membros estão conjuntamente comprometidos a sustentar determinada posição como sendo a posição do grupo. Consequentemente, um testemunho em nome do grupo tem um grupo como fonte quando ele expressa tal comprometimento conjunto. Então, a proposta de Gilbert ela é coletivista, por quê? Porque pode haver um comprometimento conjunto com uma posição que difere da posição, inclusive, de todos os membros. Então, às vezes, você tem uma reunião de departamento, metade da população quer A, metade do departamento quer A, outra metade quer B, e todos concordam com a posição intermediária C, que não é uma posição que ninguém quer. Mas todo mundo aceita e todo mundo se compromete a dizer que aquela é a posição do grupo. Outro exemplo, imagine então aqui que você tem um júri, e que todos os jurados desse júri, em sua convicção pessoal, acreditam que o réu é culpado. Mas, por reconhecer a falta de provas contundentes em relação ao réu, decidem, enquanto corpo coletivo, não condená-lo, declarar que ele não é culpado.
Isso aqui é mais ou menos o que acontece no filme 12 Angry Men, né? O jurado, mais ou menos, né? Porque o jurado número 8, né, que é o Harry Fonda, ele questiona desde o início a insuficiência de provas para condenar o réu, sem que fique muito claro se ele acredita pessoalmente na culpa do réu. Pelo que eu lembro, os demais jurados estão inicialmente convencidos da culpa, mas no final todos acabam concordando em absolver o réu por falta de provas. Então, nós podemos dizer que o modelo do comprometimento conjunto tem uma estrutura, de certa maneira, análoga ao internalismo sobre justificação, né, que a gente estudou da primeira aula, no sentido de que a crença coletiva depende de uma forma de consciência reflexiva do grupo em relação a si mesmo. Não é mais ou menos a mesma coisa, porque lá é sobre justificação, aqui é sobre crença, né? Mas tem essa ideia de consciência reflexiva. A hipótese de que LLMs transmitem testemunho de grupo entra em conflito com esse modelo, porque certamente não existe essa reflexividade nem coordenação entre os grupos envolvidos, né? Entre os autores do material de treinamento da IA. De fato, muitos autores já estavam mortos, né, quando outros textos foram produzidos. E o conjunto total de conteúdos é vasto demais para que qualquer humano o conheça integralmente. Então, para que a hipótese funcione, é necessário que o testemunho de grupo possa ocorrer independentemente da capacidade reflexiva do grupo, né? Sendo o testemunho considerado coletivo simplesmente o resultado da síntese das posições das obras no material de treinamento, né? Então, a hipótese depende do sumativismo. Então, para desenvolver mais nossa hipótese, será necessário introduzir a noção de função de agregação, tal como foi elaborada por Christian List e Philippe Petit. Nesse artigo aqui, tá vendo? Aggregating Sets of Judgments, an Impossibility Result. Christian List e Philippe Petit. Então, uma função de agregação seria um procedimento formal que relaciona as atitudes individuais dos membros de um grupo em relação à proposição a uma atitude coletiva correspondente, né? A intuição geral é que a atitude coletiva surge da síntese sistemática das atitudes dos membros do grupo, né? Existem diferentes funções de agregação possíveis, né? Mas o debate costuma enfatizar na regra da maioria, segundo a qual um grupo considera a proposição verdadeira sempre que a maioria dos seus membros considera aquela proposição verdadeira, reduzindo assim o julgamento coletivo à opinião da maioria individual. De maneira análoga, o testemunho coletivo ocorre quando uma posição compartilhada pela maioria é transmitida enquanto posição do grupo, né? Então, essa função aí, então, trata-se de uma função sumativista, né? Existem também outras funções, né? Também de característica sumativista, como a regra da supermaioria, que exige, sei lá, 2/3, algo mais que a maioria. A regra da unanimidade, né? Que é a super maioria. Regras ponderadas, em que partes do grupo têm mais peso, entre outras. Então, como você sabe, minha hipótese é que as LLMs podem ser vistas como uma espécie de função de agregação, mas embora com nuances próprias, são nuances importantes. Então, durante o treinamento, a LLM é exposta a um vasto conjunto de textos, aprendendo padrões estatísticos da linguagem, né? Tecnicamente, ela estima uma distribuição de probabilidade condicionada, né? Para cada contexto, ela prediz a próxima palavra mais provável, dadas as palavras anteriores, né? Considerando todo o corpus, né? Então, o output aqui é uma espécie de síntese probabilística desses padrões, né? Então, não é bem uma regra da maioria, tá? Ela pode retornar um texto que não está em nenhum dos textos de treinamento. Mas, em certo sentido, é uma regra da maioria porque o que ela retorna reflete o que está escrito nos textos de treinamento. Então, ao gerar o texto, a LLM seleciona entre várias sequências possíveis aquela que mais fielmente reflete os padrões atingidos. Não é que reflete os textos diretamente, reflete os padrões. Esse mecanismo
é um tipo de função de agregação sumativista, né? Aqui é uma questão para se estudar, né? Como é que se relaciona essas duas questões, né? Que cada palavra é escolhida de modo que a sequência final reflita os padrões amplamente representativos do corpus, né? Se entendermos cada sequência de palavras como expressando proposições, né? Aí aqui tem aquela nuance lá que eu falei na aula passada. A LLM não apenas prevê a próxima palavra, mas acaba identificando quais afirmações são mais sustentadas estatisticamente no material de treinamento, realizando uma forma de agregação de juízos sobre proposições. Então, nessa perspectiva, as LLMs podem ser vistas como um tipo de multidão implícita, vamos dizer assim, né, que é consultável quase que instantaneamente, ainda que não exista qualquer coordenação entre os membros da multidão. Agora veja, né? Por isso que o nome do artigo lá de List e Petit é An Impossibility Result. List e Petit, né, utilizam essa noção de função de agregação por um argumento a favor do coletivismo. Tá? Eles observam que, quando o grupo precisa decidir sobre um conjunto de proposições que são logicamente interconectadas, a escolha da função de agregação pode levar a atitudes coletivas inconsistentes, mesmo que cada membro do grupo mantenha atitudes individualmente consistentes. Tá? Então, uma atitude é inconsistente, um conjunto de crenças é inconsistente quando é impossível todas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Então, se eu creio que está chovendo e que não está chovendo agora, minhas crenças são inconsistentes, né? E parece haver algo de irracional nisso. Né? Então, eles apresentam exemplos do seguinte tipo, né? Aqui não é um exemplo que está no artigo, mas inspirado nos exemplos que estão no artigo. Vamos dizer que a gente tem uma comissão reunida para avaliar os dados sobre mudanças climáticas. Né? A gente tem ali nessa comissão, é composta por 3 cientistas negacionistas que expressam suas posições sobre as seguintes proposições. Tá, então P1 é: as emissões de dióxido de carbono a partir de combustíveis fósseis estão acima de 6,5 milhões de toneladas por ano. Tá? P2 é: a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera seguirá aumentando ao longo do tempo. Já essa terceira proposição aqui, que é uma proposição complexa, aqui é para ler o seguinte: se P1 e P2 forem verdadeiras, C também é, né? C é aquele de conclusão, P1 é premissa 1, premissa 2, tá? Então, a gente poderia ler isso aqui da seguinte maneira: se as emissões de CO2 permanecerem acima de 6,5 milhões de toneladas por ano e a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera continuar a aumentar, então C, né? E C quer dizer a temperatura global aumentará ao menos 2 graus nas próximas 3 décadas, né? Então vamos imaginar que o cientista 1, o cientista 2 e o cientista 3, eles são os 3 negacionistas, só que eles são negacionistas pelos motivos diferentes, né? Então o cientista 1 ele acredita que tanto a premissa 1 quanto a premissa 2 é verdadeira, mas ele acredita que é falso que se a premissa 1 e a premissa 2 for a verdadeira, a conclusão também é. E assim, ele acredita que a conclusão é falsa, né? Que não vai ter aumento de temperatura. Né? Perceba que isso aqui é consistente. Né? Seria inconsistente ele acreditar em P1, P2, P3 e ainda assim negar a conclusão. Ele acreditaria que P1 é verdadeiro, que P2 é verdadeiro, que se P1 e P2 são verdadeiros, a conclusão também é, e acreditaria que a conclusão é falsa. Isso seria inconsistente. Mas ele não é inconsistente. Ele acredita que P1 e P2 é verdadeiro, mas ele acha que P1 e P2 não implica a conclusão. Daí ele acha que a conclusão é falsa. Já o cientista 2, ele é negacionista de maneira diferente. Ele acha que, de fato, se P1 e P2 forem verdadeiros, a conclusão é falsa. Mas ele acha que P2 é falso, apesar de P1 ser verdadeiro. Daí ele também acha que a conclusão é falsa. O terceiro negacionista, ele acredita que é verdade que se P1 e P2 forem verdadeiros, a conclusão também é verdadeira. Mas ele acha que P1 é falso, né? Que os níveis de gases de CO2 não estão tão altos. Mesmo que ele acredite que eles vão continuar aumentando, ainda assim ele acredita que a conclusão seria falsa, tá? Ora, qual é o problema aqui? Se a gente agregar essas posições, usando uma regra da maioria, por exemplo, é a seguinte: aqui, sobre a premissa 1, a maioria do comitê acredita que ela é verdadeira, né? Cientista 1 e cientista 2 acreditam que ela é verdadeira,
Por isso o grupo acredita que ela é verdadeira. Tem 2 verdadeiras e um falso. A premissa 2, a maioria do comitê acredita que ela é verdadeira. Né? Porque o cientista 1 acredita e o 3 também. Então você tem 2 verdadeiras para um falso. Essa premissa 3 aqui, né, que diz que a premissa 1 e a premissa 2 implica a conclusão, também é acreditada pela maioria do grupo. O cientista 2 e 3 acredita nela. Né? Então, novamente, você tem 2 verdadeiros e um falso. Só que a conclusão é desacreditada por todo o grupo. Tem 3 falsos, então o grupo desacredita a conclusão. Então aqui o grupo ele tem uma posição negacionista e racional, porque ele acredita que P1 é verdadeira, ele acredita que P2 é verdadeira, ele acredita que se P1 e P2 são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, mas ele acredita que a conclusão é falsa. Né? Então esse tipo de fenômeno, conhecido como dilema discursivo, né, batizado pelo Petit e pelo List, tá? Mostra que agregações majoritárias, né, regra da maioria de proposições logicamente interconectadas, podem produzir inconsistências coletivas, né, mesmo quando cada membro do grupo mantém atitudes individuais consistentes. Né. Depois do List e Petit, nesse artigo, eles propõem um teorema da impossibilidade, né, o teorema geral, que generaliza esse problema para qualquer função de agregação total, né, qualquer função de agregação que agregue todas as crenças do grupo. Né? Agora, eu também não lembro se List e Petit, né, no artigo deles, no clássico artigo deles de 2002, eles tratam desse ponto. Tá? Faz tempo que eu li o artigo de 2002. Mas no artigo publicado no E6, né, Petit, né, sozinho, sem o List, ele defende que a consistência é uma condição necessária para que um grupo seja considerado uma fonte confiável de testemunho, né? E por consequência, uma fonte de conhecimento testemunhal. Né? Ou seja, consistência seria uma condição necessária para um grupo ser um sujeito epistêmico. Na verdade, ele fala até agente, né? Porque ele está tratando também de intenções além de crença. Então, nesse artigo aí que está no E6, Petit escreve o seguinte: um comitê majoritário não pode funcionar de maneira confiável como um sujeito independente, porque ao votar pela maioria entre membros individualmente consistentes, pode gerar inconsistências no julgamento do grupo sobre diversas questões conectadas. Tá? Então ele acha que consistência é uma condição necessária para agência epistêmica. Por outro lado, né, se o julgamento do grupo depender apenas de como seus membros votam sobre as premissas, né, então, vamos dizer que a gente não usasse uma função de agregação total, a gente agregasse só as premissas e depois tirasse as conclusões lógicas da premissa. Né? Aí, nesse caso, como o grupo acredita em P1, P2 e P3, o grupo acreditaria em C. Né? Ou seja, teria um grupo formado por negacionistas em que o grupo ele mesmo não é negacionista, porque ele acredita na conclusão. Dessa maneira, não haveria inconsistência entre as crenças coletivas, né? E poderia ser um caso em que o grupo é um agente coletivo. Só que, nesse caso, as crenças do grupo não seriam redutíveis às crenças dos membros do grupo, né? Porque o grupo aqui, ele acreditaria ver aqui nessa terceira, sendo que nenhum dos membros acredita na conclusão de que a temperatura continuará aumentando, 2 graus, etc., e o grupo acreditaria que sim. Né? Então, a partir daí, uma abordagem coletivista parece se seguir naturalmente. É meio que essa a posição do Petit e do List. Agora, veja, ao defender que LLMs funcionam como uma função de agregação, total, no caso, segue-se do teorema de List e Petit que elas podem gerar outputs inconsistentes, mesmo que todos os materiais utilizados em seu treinamento sejam internamente consistentes, o que também não é o caso, tá? Certamente tem materiais utilizados no treinamento que são internamente inconsistentes, mas mesmo que fossem, a LLM poderia retornar outputs inconsistentes. E, de fato, se a gente examinar os outputs de um LLM ao longo do tempo, a gente vai notar facilmente que eles não são necessariamente consistentes entre si. Às vezes fala uma coisa e depois desdiz o que ela falou. Porém, né, aqui eu tenho uma defesa
uma defesa, tá? Como o corpus de treinamento da LLM é enorme, na casa das dezenas de trilhões de tokens, é realmente extremamente improvável que dois outputs recorram exatamente às mesmas referências, né? Ou seja, que dois outputs recrutem o mesmo grupo. E esse ponto vai ser importante, tá? Consequentemente, é improvável que os outputs contraditórios sejam expressões do mesmo grupo, o que torna os resultados de List e Petit inconsequentes para esse tipo de caso, né? De inconsistência diacrônica. Mas também existe a possibilidade, e isso ocorre também, de inconsistências sincrônicas, né? Inconsistências dentro de um mesmo output, né? E aí realmente o resultado de List Petit, né, tem essa consequência, e isso vai limitar o conjunto de questões para as quais um LLM pode transmitir conhecimento, né? A gente vai abordar esse ponto na segunda parte da aula sobre justificação. Porém, isso remete ao problema levantado no início da aula. Como um grupo tão grande, heterogêneo e transitório, né, um grupo que existe apenas para cada output, é um grupo diferente, ele é formado e dissolvido, ele é muito transitório, poderia ser considerado um agente, um sujeito epistêmico coletivo. Por exemplo, no artigo da LAC, no E6, ela afirma o seguinte: observe, antes de tudo, que não há qualquer razão para considerar a agregação publicada, está falando de uma pesquisa, das opiniões de uma coletânea qualquer de indivíduos como constituindo um testemunho de grupo, em um sentido relevante. Se eu conduzo uma pesquisa sobre as opiniões políticas de pessoas escolhidas aleatoriamente que estão caminhando pela Michigan Avenue, em Chicago, numa quarta-feira, às 11h18, e depois eu agrego esses julgamentos e depois comunico os resultados, essa conclusão não constitui um testemunho de grupo em nenhum sentido substantivo, né? Ela está chamada exatamente pela a heterogeneidade e transitoriedade do grupo, que é o caso do nosso grupo, né? Só que mesmo assim, eu quero argumentar que a existência de grupos como esse, transitórios e heterogêneos, é uma consequência da própria existência de LLMs, o que explica por que eles não são abordados na literatura sobre sujeitos epistêmicos coletivos. É verdade que Petit, né, defende, né, que a consistência é uma condição necessária para que um grupo possa ser considerado sujeito epistêmico coletivo. Nesse caso, os grupos lá que a LLM forma não poderiam ser. Porém, no mesmo artigo que está no E6, ele defende outra condição que é suficiente para a agência epistêmica, né? Ele diz o seguinte: podemos certamente estabelecer a agência de alguns grupos ao verificarmos que eles são conversáveis, à maneira de agentes pessoais, ou seja, interagindo com eles de forma interpessoal ou possuindo evidências de tal interação com outros, né? Ele fala, repetindo, ele fala agentes porque ele está falando também não só de crenças, como também está falando de intenções. Mas perceba, é exatamente isso que a LLM permite, que nós conversemos com grupos grandes, transitórios e heterogêneos, que, no entanto, não são aleatórios, né, como os de LAC, porque sua composição depende exatamente do input fornecido, né? Então, aqui tem um caso em que um grupo ele cumpre a condição necessária, mas não cumpre a condição suficiente. Ou ele cumpre a condição suficiente, mas não cumpre a condição necessária, que é uma contradição, tá? Então, seguindo a proposta de LAC, a LLM funcionaria como um porta-voz do grupo, sem fazer parte do grupo. Afinal, como a gente discutiu na aula passada, IAs não podem ser consideradas fontes de conhecimento. Então, elas não sequer fazem parte do grupo que está testemunhando. Ela é apenas um porta-voz. Só que o sumativismo individualista não me parece adequado, porque as LLMs não agregam diretamente o conteúdo de cada fonte, mas constroem um espaço probabilístico com base nas distribuições aprendidas e geram, então, um output que reflete, vamos dizer assim, o centro desse espaço, sem se relacionar diretamente com o conteúdo de cada fonte, né? Então, né, isso aí é uma coisa muito estranha da LLM.
né? Então não é que ela tá agregando, mas ela não está agregando de maneira sumativista clássica, vamos dizer assim. Ela não está pegando a posição mais comum. Ela está pegando a posição mais comum em certo sentido, mas não porque ela está somando, né? Porque ela está fazendo uma distribuição estatística. Então, por isso eu acho que o sumativismo individualista não é bom aqui, porque você não consegue realmente traçar a posição da IA em relação à posição dos membros. A relação aqui não é entre a posição da IA e a posição dos membros do grupo, cada um separado, mas é a posição da IA em relação à posição do grupo holisticamente, né? Do espaço probabilístico construído a partir daquele grupo. Isso aqui também é algo que precisa ser mais bem explicado. Mas o ponto é que, por tudo isso, eu defendo que a fonte do testemunho transmitido por um LLM seja um grupo, entendido de maneira coletivista, ou seja, não reducionista, enquanto a LLM atua estabelecendo esse grupo, dando vida a esse grupo e funcionando como canal de transmissão, né? O porta-voz das crenças do grupo. Eu acredito que a aparente contradição entre as condições necessárias e suficientes de List, por um lado, e as limitações apontadas por Lacan, né, as limitações da proposta de Lacan para lidar com esse caso decorre do fato de que o surgimento das LLMs que introduziam essas questões novas, introduziam um tipo novo de grupo, a existência de um tipo novo de grupo que antigamente era impossível de existir. E eu acho que essa novidade ainda não foi considerada propriamente na literatura sobre epistemologia coletivista. Para apoiar a minha hipótese, vamos considerar o que aconteceria se a LLM simplesmente retornasse um trecho ipsiliteris de algum material do seu treinamento. Eu sei, isso é extremamente raro, né? Porque a LLM ela não retém textos individuais. Ela armazena padrões estatísticos da linguagem, né? Tal qual ocorrência, mas só que essa ocorrência, né, poderia acontecer, por exemplo, se você pedisse no prompt, né? Cite tal trecho literalmente, né? Embora também sem garantia. Ela pode mudar algumas palavras. Mas vamos imaginar o que aconteceria nesse caso. Nesse caso, o conteúdo do output ele é relacionado a um material específico, né? Ou seja, a LLM estaria transmitindo o testemunho de um grupo unitário, ou seja, do autor do material relevante para o conteúdo do output, funcionando apenas, aí nesse caso, como um canal do testemunho. Isso é análogo ao que acontece, por exemplo, quando você abre um e-book no Kindle. O Kindle simplesmente transmite o conteúdo do autor, né? E eu acho que isso é o correto, né? A partir daqui, vamos só assumir que minha hipótese é verdadeira. Claro que eu não estabeleci nada, né? Eu estou começando a desenvolver a hipótese, não está nem desenvolvida. A gente vai então assumir agora que ela é verdadeira e que os outputs de um LLM podem ser compreendidos como testemunho de um grupo composto pelos autores do material de treinamento. Então, agora, vamos examinar sob que condições um usuário pode adquirir conhecimento testemunhal a partir dos outputs de um LLM, né? Supondo que minha hipótese é verdadeira. Vamos também seguir o chamado confiabilismo testemunhal, do qual falamos na aula passada. A ideia de que, para que uma crença formada através do testemunho seja justificada, a crença que foi testemunhada, vamos supor que o grupo que testemunhou, a pessoa que testemunhou, tem aquela crença, deve estar justificada, e a própria recepção do testemunho deve, por sua vez, ser um processo condicionalmente confiável, né? Assim, preservando a justificação. Como o confiabilismo testemunhal é, em essência, a aplicação do confiabilismo de processos ao testemunho, vale recordar aqui alguns pontos do confiabilismo de processo de Alvin Goldman, né? Sim, ele novamente. No geral, uma crença é justificada se todos os processos envolvidos em sua produção são ou confiáveis ou condicionalmente confiáveis, sendo que um processo que não depende de crenças de entrada, então talvez a percepção, é confiável quando ele tende a produzir crenças verdadeiras. Ele produz mais crenças verdadeiras do que falsas. Já um processo que depende de crenças de entrada, como raciocínio, aí ele não pode ser confiável, ele é condicionalmente confiável.
Ele é condicionalmente confiável quando ele tende a produzir crenças verdadeiras quando as crenças de entrada são justificadas, né? Então, um processo confiável gera justificação, processo condicionalmente confiável preserva a justificação, tá? Então, o confiabilismo testemunhal, como eu disse, simplesmente acrescenta uma nova camada de processo, que são os processos de recepção, que devem ser condicionalmente confiáveis, deve preservar a justificação. Por exemplo, uma recepção crédula, um cara que acredita em tudo que dizem para ele, não é um processo condicionalmente confiável de recepção, porque ele vai resultar em crenças falsas sempre que o testemunho for falso, né? Ele não tem menor criticidade, então ele não vai gerar mais crenças verdadeiras do que falsas. Como a confiabilidade condicional da recepção envolve exatamente distinguir quando o testemunho tende a ser verdadeiro e justificado, vamos analisar então as condições em que o testemunho coletivo tem essas características, tá? E aí, em seguida, vamos discutir as condições em que uma LLM, mais especificamente, tende a transmitir crenças verdadeiras e justificadas. Para discutir as condições sob as quais crenças coletivas são justificadas, vamos nos basear novamente em Alvin Goldman, tá? No artigo Social Process Reliabilism, que também foi publicado no E6. O que Goldman define nesse artigo é simplesmente acrescentar outra camada de processos relacionados à agregação de crenças que tem como entrada as crenças individuais dos indivíduos e retornam à crença coletiva. Esse processo deve ser, como esperado, condicionalmente confiável. E a condição para a justificação de crenças coletivas seria a seguinte, né? Uma crença coletiva numa proposição é justificada se somente se ela é o resultado da aplicação de um processo de agregação de crenças que tende a gerar crenças verdadeiras quando aplicada a crenças individuais sobre a mesma proposição que são justificadas e essa condição está satisfeita, né? E, de fato, as crenças de entrada são justificadas, né? Então, se o processo é condicionalmente confiável e as crenças de entrada são confiáveis, são justificadas, ele vai retornar uma crença justificada e provavelmente verdadeira, porque ele tende a gerar mais crenças verdadeiras do que falsas, né? Então, a teoria resultante, né, vamos chamar assim de confiabilismo testemunhal de processos sociais, que é a combinação de agregação e testemunha, ela parece complicada, né? Mas ela é até um pouquinho menos complicada do que aparenta. Veja só. As crenças dos membros do grupo devem estar justificadas, né? Ou seja, elas têm que ter sido formadas a partir de processos confiáveis e condicionalmente confiáveis. Então, se tem um processo confiável na base, vários processos condicionalmente confiáveis, o cara escreveu o livro. Aí você tem a LLM funcionando como... Você tem um processo de agregação que também tem que ser condicionalmente confiável e você tem o processo de recepção que também tem que ser condicionalmente confiável. Então, simplesmente você empilhou mais layers de processos condicionalmente confiáveis. Só isso, tá? Se tudo ocorrer bem, no final dessa cadeia de processos, o receptor terá adquirido uma crença verdadeira justificada, que talvez seja conhecimento. Só que alguns ajustes são necessários para aplicar esse confiabilismo testemunhal de processos sociais ao nosso caso, que é o caso de conhecimento testemunhal a partir de LLMs. Primeiro ponto é o seguinte: como seria muito exigente requerer que todas as crenças individuais de entrada, né, do processo de agregação fossem justificadas para que a crença coletiva fosse justificada, o próprio Goldman propõe uma noção gradacional de justificação. Então, em vez de falar está justificado ou não, tem graus de justificação, e o grau de justificação da crença coletiva, o output da agregação, aumentaria quanto maior for a proporção de crenças individuais de entrada que são justificadas. Essa modificação é bem-vinda, né? Porque, dado o tamanho do corpus de treinamento de um LLM, é extremamente improvável que o material relevante para qualquer output seja composto apenas de afirmações justificadas. Então, a seguir eu vou assumir simplesmente que uma crença agregada é justificada sempre que a proporção de crenças de entrada justificadas for alta. Claro que tem uma vagueza aí, tá? Contudo, né, como eu deixei claro quando eu estava explicando a condição de justificação,
Goldman exige que as crenças individuais de entrada e a crença coletiva agregada se refiram à mesma proposição. A motivação que ele tem ele cita, né, para impor essa condição é diferenciar a agregação de raciocínio. Não é? Porque raciocínio também é um tipo, você tem crenças de entrada e uma crença de saída. Só que são em proposições diferentes, geralmente. E na agregação, não. A crença de entrada e a crença de saída seriam na mesma proposição. A diferença seria só que as de entrada são individuais, a de saída é coletiva. Né? E certamente, né, ao dizer que um LLM funciona como uma função de agregação, eu não estou dizendo que ela leu o material de treinamento e agora ela emite opiniões, ela raciocina e emite opiniões sobre o material. Não estou dizendo isso. O que a LLM faz é gerar um texto provável com base no modelo aprendido durante o treinamento. Em certo sentido, ela repete os conteúdos presentes nos textos de treinamento. Só que aí que está o problema, não literalmente. A exigência de que a entrada e saída se refiram à mesma proposição precisa ser relaxada para eu poder aplicar essa teoria à minha hipótese. Precisa ser relaxado exatamente para acomodar essa natureza probabilística da LLM. Só que o desafio aqui está em determinar como relaxar essa condição de maneira adequada. No resto aqui da aula eu vou falar de o mesmo assunto. Só que essa é uma restrição ampla demais. O ideal seria algo mais específico que o mesmo assunto e, ao mesmo tempo, menos restritivo que a mesma proposição. Então, antes de discutir as condições concretas em que um LLM transmite crenças verdadeiras e justificadas, convém resumir como é que esse processo se daria. Tá. Então, suponha que você, usuário, escreve um prompt com uma pergunta sobre um determinado assunto. Então, a LLM vai gerar uma resposta com base no modelo aprendido no treinamento. Hoje em dia, as LLMs checam a internet também, né? Mas vamos supor que isso não. Então, ela atribuiu... ela vai atribuir probabilidade a termos que, no modelo, tendem a co-ocorrer com os termos do prompt. Na verdade, que co-ocorrem com os termos do prompt, né? Tem uma recursividade aí. Note que aqui há um tipo de circunscrição a um assunto, né? Só que é uma circunscrição puramente sintática e não semântica. Beleza, mas aí eu também dependo dessa tese, né, que eu falei mais na aula passada, que o conteúdo semântico de uma resposta da LLM depende do fato de que, no corpus de treinamento, diversos autores utilizaram sentenças semelhantes para expressar proposições que estão no mesmo assunto do prompt. Então, ao reproduzir regularidades linguísticas, sintáticas, a LLM acaba por expressar posições comuns a um grupo de autores presentes no seu corpus de treinamento. Esses autores, então, compõem um grupo que compartilha determinadas posições. Um grupo, então, é co-construído pelo usuário, né? Esse é um ponto que eu não falei antes, e pela LLM. Então, você tem de um processo sintático, você acaba gerando uma similaridade semântica que seleciona um grupo. Então, a LLM então, funciona como um tipo de função de agregação, sendo que o texto gerado é passível de ser interpretado como um relato das crenças coletivas desse grupo. Tá? Aqui é uma questão também a se pensar até que ponto isso é literal ou é metafórico. Né? Filosofia, tudo tem que ser literal, boa filosofia. Tá? Então, será que eu não estou contrabandeando alguma metáfora aqui? Algo a se ver. Então, essas crenças coletivas então, seriam justificadas se a maioria dos autores no grupo tiverem justificação para sustentar aquela posição e se o processo de agregação da LLM for condicionalmente confiável. Por fim, a LLM então, funciona como um canal de transmissão do conteúdo do testemunho coletivo, no qual o grupo em questão é a fonte do testemunho. Tá? Como processos confiáveis e condicionalmente confiáveis tendem a preservar a verdade, né? Se a crença resultante for justificada, ela tende a ser verdadeira. Né? E se, por fim, o usuário também
entregar um processo de recepção condicionalmente confiável, né? Então, se ele não for um crédulo que acredita em tudo que a LLM diz, então a verdade e a justificação podem ser transmitidas, preservando assim, fazendo assim que o usuário adquira conhecimento, né? Perceba que tem essa camada aqui do usuário, né? Tanto no prompt quanto na leitura que eu não falei tanto, tá? Mas que ela é importante para que haja conhecimento no final. E aí, por tudo isso que a gente falou, a possibilidade de alguém adquirir conhecimento testemunhal a partir dos outputs de um LLM depende de, se a maioria do grupo, que é fonte do testemunho, possui crenças verdadeiras justificadas sobre o assunto do prompt, e 2, se o processo de LLM for condicionalmente confiável. Vou falar das duas coisas aqui e vamos começar pela primeira. Vamos começar com as condições concretas sob as quais a maioria dos membros de um grupo, né, que é a fonte do testemunho, possui posições verdadeiras e justificadas sobre determinado tema. E um ponto seguinte, o grupo relevante para a crença coletiva aqui depende dos materiais de treinamento diretamente relevantes para o conteúdo da resposta da LLM, né, por causa daquele argumento semântico da aula passada. Esses materiais variam conforme o assunto tratado no prompt, né? Então, a questão aqui de saber quais outputs são justificados ou não depende de qual prompt foi colocado. E um ponto de dificuldade é que, como o material utilizado no treinamento da LLM é muito vago, o grupo em questão tende a ser grande e heterogêneo, independentemente do assunto do prompt. Tá? Isso torna menos provável que a maioria dos membros do grupo em questão possuam crenças verdadeiras justificadas sobre o assunto. Por enquanto, eu penso que a probabilidade da crença coletiva ser justificada, verdadeira e justificada, é maior em 2 casos e menor em o terceiro. O primeiro caso de probabilidade maior ocorre quando tratamos de dados brutos, como datas históricas, capitais de países ou informações gerais. Nesse caso, apesar de o grupo de referência ser amplo, né, porque provavelmente muitas pessoas falam desses pontos, o nível de dissenso tende a ser baixo. Então é muito provável que a maioria tenha essa crença verdadeira e justificada. O segundo caso de probabilidade maior é quando se trata de questões muito específicas, né, em assuntos de baixo dissenso, como questões científicas bem estabelecidas. Então, nesse caso tem que tomar o cuidado, que pode ser necessário que o prompt seja esperto para delimitar o assunto melhor, de modo a formar um grupo, a sua fonte ser um grupo que realmente a maioria tem as crenças justificadas. Por exemplo, termos ligados à mecânica quântica podem evocar um grupo composto por físicos quânticos e coaches quânticos, né? O que resultaria em respostas provavelmente não justificadas, do que aquelas produzidas por um grupo formado apenas por físicos, né? Então, dada a minha teoria, mesmo que a LLM dê a mesma resposta em 2 casos, dependendo do prompt, o prompt ele está especificando questões de física e não de coach quântico, pode fazer com que aquela mesma resposta seja justificada em um caso e não em outro. E já o terceiro caso, claro, né? Questões de filosofia não caem nessa segunda questão aqui, porque você tem bastante dissenso, né? Então, por mais que a LLM se retorne uma resposta correta sobre uma questão de filosofia, provavelmente ela não vai transmitir justificação, porque aquela resposta vai ter como referência um grupo em que há dissenso, tá? Perceba a diferença entre questão de filosofia e questão de história da filosofia. Que ano Descartes escreveu as Meditações Metafísicas é uma questão histórica, é uma data histórica geral, tá? Então aí você teria justificação. No terceiro caso, esse aqui que eu acho que abaixa a probabilidade de você ter uma resposta que transmita conhecimento, se deve ao dilema discursivo lá do Petit e do List, né? Sempre que a LLM precisar raciocinar, perceba que eu estou dizendo que ela não raciocina, agregando premissas e também agregando a conclusão de um argumento separadamente, existe o risco de o output ser internamente inconsistente.
LLMs tendem a ser ruins com argumentos, dada a minha hipótese. Agora perceba, isso não ocorreria quando ela vai relatar um argumento amplamente conhecido. Porque aí esse argumento é uma peça única. Ele é um dado histórico também. Ele não é algo que a LLM tentou construir. É um dado histórico. É que nem a data da publicação das meditações. Por exemplo, explique o paradoxo dos gêmeos de Einstein. Aqui não é algo que a LLM está agregando cada premissa, cada parte do paradoxo. Ela está agregando uma historinha que é o paradoxo. Isso aqui é um dado histórico, um dado bruto. Então aqui ela vai funcionar bem. Agora um ponto interessante é o seguinte, é que essas predições que se derivam da minha hipótese são testáveis empiricamente, né? Claro, para serem testáveis, elas precisariam ser mais específicas do que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando ela aqui de maneira vaga. Então tem um caminho aqui ainda teórico de melhorar essas predições, torná-las mais precisas, mas a princípio elas podem ser testadas, o que eu acho que é um ponto bom, né? Interessante dessa hipótese. Agora, por fim, vamos falar aqui dos processos de agregação da LLM serem confiáveis. Por se tratar de um processo de agregação próximo da regra majoritária, né, e dado que os grupos em questão são muito vastos, né, tirando os casos aqui de dilema discursivo de premissa e conclusão, eu imagino que daria para você argumentar que eles são confiáveis, utilizando aqui alguma questão como a Wisdom of the Crowns, o teorema do júri de Condorcet, algo desse tipo, tá? Mas isso daí também eu vou deixar para trabalhos futuros, tá? Então é isso, gente. Um abraço, tchau.